Terra Nostra, uma novela de 1999, foi escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Jaime Monjardim, um clássico da Globo que retrata a imigração italiana do Brasil no final do século XIX, que voltou a ser reprisada entre 2025 e 2026. Vamos ver agora 10 curiosidades de Terra Nostra, que foi protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda. A ideia da novela surgiu após Benedito Rui Barbosa escrever Os Imigrantes na Band em 1981, quando ele recebeu milhares de cartas de telespectadores contando histórias reais de imigrantes, e uma dessas cartas inspirou uma sequência na novela. Essa carta falava sobre um bebê que quase foi jogado ao mar. Achavam que ele estava morto pela peste. A carta era da própria sobrevivente dessa história real. A esposa do autor e ex-atriz Marilene Barbosa teve um papel crucial nisso tudo. Ela leu, organizou e destacou as cartas mais impactantes, separando especialmente as de descendentes italianos. A autora da carta, uma mulher já idosa, era a própria sobrevivente daquela história real, quase foi jogada ao mar, pois ela foi uma criança que chorou no último momento e foi salva. A idosa escreveu pedindo que Benedito um dia contasse essa história em uma novela, e o autor atendeu ao pedido anos depois, adaptando tudo para a filha dos personagens Leonora e Bartolo. Benedito achava até que a Globo rejeitaria esse projeto da novela Terra Nostra por causa do alto custo de produção, mas a emissora, no fim das contas, aprovou a sinopse, já que o autor já tinha escrito vários sucessos antes. Terra Nostra foi originalmente planejada para ser uma novela muito mais longa e ambiciosa, com 3 fases distintas que cobririam mais de um século de história, chegando até o ano 2000. Mas durante a produção e a exibição, Benedito Rui Barbosa mudou de ideia e decidiu encurtar a novela significativamente. Apesar do enorme sucesso de audiência, com média de mais de 40 pontos, picos acima dos 50, e da ótima aceitação do público aos personagens principais, Benedito decidiu encerrar a trama no início da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1939 a 1940. As fases seguintes exigiriam grandes mudanças de elenco. Muitos personagens iriam envelhecer e seriam então substituídos por outros atores. Novos cenários urbanos diferentes das fazendas rurais da primeira fase e reconstruções de épocas mais recentes, o que seria caro e complicado para a emissora. O autor e a Globo perceberam que o público estava muito apegado aos personagens originais daquela época. Estender as participações deles e focar na primeira fase foi uma decisão tomada enquanto a novela ainda estava no ar. As cenas do navio Andréa I foram gravadas em Southampton, no sul da Inglaterra, o mesmo porto de onde partiu o Titanic. Uma equipe de mais de 50 pessoas viajou até lá usando um navio real de 1940 que foi adaptado, com centenas de figurantes, incluindo ingleses, gregos e italianos. A equipe de produção da novela passou meses pesquisando mundialmente por uma embarcação autêntica do final do século XIX e início do século XX. Encontraram então esse navio, que era um vapor real construído em 1940. Era o mais próximo disponível em condições de uso, estava ancorado no sul da Inglaterra. O navio foi adaptado para virar o Andréa I da novela, com pinturas e detalhes da época, mas não podia ser transportado para o Brasil. Era grande demais e estava fixo. Como solução, uma equipe de mais de 50 profissionais, incluindo o elenco principal, como Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, viajou até a Inglaterra. As gravações aconteceram no mesmo porto histórico de onde partiu o Titanic em 1912, o que deu um simbolismo extra às cenas de embarque e travessia.
durante cerca de uma semana a 8 dias, com aproximadamente 300 figurantes recrutados localmente para dar diversidade e realismo às cenas de imigrantes lotando o navio. A Globo precisou abrir o bolso na época, só o custo dessas cenas iniciais com o navio foram mais de R$ 1.200.000 na época. O primeiro mês inteiro de produção consumiu mais de R$ 4 milhões em 1999, 40% a mais do que a novela anterior Suave Veneno. Já no Brasil, para dar realismo às cenas, era necessário também fazendas de café reais. As plantações foram em Pinhal, interior de São Paulo, um dos poucos lugares onde o café ainda era colhido manualmente, como na época dos imigrantes. As fazendas históricas, como a do personagem Gumercindo, foram em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. Uma delas, a Fazenda Santa Clara, fundada em 1760, preservava até instrumentos de tortura da escravidão, e uma sala de castigo virou camarim para 50 pessoas da equipe de Terra Nostra. Antônio Fagundes pintava o cabelo e o cavanhaque fio a fio todos os dias para interpretar o coronel Gumercindo em Terra Nostra, usando rímel preto à prova d'água, e isso tudo tem uma boa razão. Na época, Fagundes estava simultaneamente em cartaz no teatro com a peça Últimas Luas, onde interpretava um senhor idoso com cabelos brancos. Para o personagem Gumercindo na novela, um fazendeiro autoritário, mais ainda jovem, na faixa dos 50 anos, precisava de cabelos e barba pretos. Tingir permanentemente ou então usar peruca não era viável, porque ele precisava voltar ao visual grisalho à noite para o teatro. A solução sugerida pela produção foi pintar diariamente, fio a fio, com o rímel preto à prova d'água, uma técnica temporária que saía com as lavagens. Fagundes aceitou esse método porque originalmente Gumercindo era uma participação especial de cerca de 40 capítulos, mas o personagem fez tanto sucesso que Benedito Rui Barbosa decidiu manter ele até o fim. 221 capítulos no total, mas esse método teve consequências trágicas para o ator, já que se tratava de um processo agressivo e foi causando uma queda significativa do cabelo de Fagundes. Ele revelou em várias entrevistas que perdeu muitos fios e quase ficou careca em algumas áreas. Após o fim da novela, precisou fazer tratamentos capilares para recuperar os fios. O sucesso comercial de Terra Nostra foi realmente impressionante, um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira na virada do milênio. A Globo aproveitou o tema italiano, especialmente as cenas de Paola preparando macarronada, para licenciar uma linha de produtos com a marca Terra Nostra. Os principais foram macarrão, lançado por marcas famosas de massas, como uma parceria com fabricantes conhecidos na época. Molho de tomate, diretamente inspirado nas receitas da novela, e também os vinhos, associados à cultura italiana e às vinícolas na trama. Esses produtos chegaram aos supermercados de todo o país a partir de novembro de 99, com campanhas publicitárias ligadas à novela. Maria Fernanda Cândido, a Paola, chegou a estampar propagandas e até a capa de um livro de receitas inspirado na trama. Esse foi um merchandising bem sucedido, algo raro para as novelas de época em escala tão grande. Mesmo sendo uma novela das 9, Terra Nostra também causou bafafá na época devido a cenas polêmicas, e uma delas é uma sequência erótica entre os personagens Paola e Francesco, uma famosa sequência em que os dois tomam banho juntos em uma banheira, nus, em um momento romântico e íntimo. Os dois estão na casa de Paola em um clima de sedução e entrega. Eles entram na banheira juntos, com espuma cobrindo os corpos. Eles trocam carícias, beijos e diálogos românticos. Essa sequência é filmada de forma bem sensual, com closes nos rostos, ombros e mãos, sugerindo nudez total.
Na sequência dessa cena erótica não houve nudez frontal, mas a implicação de que estão completamente nus gerou grande repercussão. No final dos anos 90, cenas de nudez implícita em novelas das 21 horas ainda eram raras e ousadas para a Globo. Além disso, a diferença de idade entre os atores Maria Fernanda tinha 25 anos e Raul Cortez já tinha 67. Isso chamou a atenção, mas a química entre eles também foi elogiada. Raul Cortez comentou na época: "A cena da banheira, pensei, como vou tirar toda a minha roupa e parecer que estou totalmente pelado com a Maria Fernanda?" Para surpresa minha, a cena ficou muito bonita. Cláudia Raia, que fazia a espanhola Hortência, revelou que achou o personagem confuso e desafiador. Em uma entrevista de 2025, ela disse: "Foi uma novela bem confusa para mim, a personagem não se desenvolveu do jeito que precisava." Muitos interpretaram como uma alfinetada sutil da atriz no autor Benedito Rui Barbosa por não dar mais espaço à personagem Hortência. Isso tudo se trata de uma frustração pessoal da atriz com o desenvolvimento do seu papel. Quando Cláudia estava prestes a entrar na novela, que era para ser no meio da trama, o diretor Jaime Monjardim a avisou: "O Benedito vai declinar sua personagem porque acha que ela não está do tamanho que ele gostaria de te oferecer. Ou seja, o papel ficaria pequeno demais para uma estrela como ela." O autor decidiu reduzir drasticamente o núcleo, priorizando os protagonistas italianos Juliana e Matteo. Cláudia insistiu para ficar na trama: "Estou há 1 mês e meio aqui trabalhando e quero fazer o personagem. Não existem pequenos papéis, existem pequenos atores. Vamos fazer." No desabafo da atriz, ela disse assim: "Foi bem complicado para mim, porque realmente a personagem não se desenvolveu do jeito que precisava. Fiquei meses grávida e nunca tive a criança. Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim." No livro Sobrevivi à Terra Nostra, com minha personagem que não aconteceu, ficou a lição: quando o autor não quer, não adianta insistir. Ela aprendeu uma grande lição. Isso foi uma grande lição para mim, para não forçar algo que não está dentro da inspiração do autor.